Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e reina para todo o tempo, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor eterno, que morreu e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso nós cremos na sã doutrina que salvo uma vez é salvo para sempre. Não tenha medo de crer, pois assim disse o próprio Cristo: eu lhes dou a vida eterna. Aquele que crê em mim, no último dia eu ressuscitarei, diz a palavra. Ok? Então, nós cremos na sã doutrina, a doutrina da salvação eterna, a doutrina que exalta a soberania de Deus, a doutrina que é confirmando a Bíblia com a Bíblia, dizendo, como disse o nosso amado Paulo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quanto mais, quero dar graças a Deus por mais essa oportunidade, e como seu príncipe aqui o anunciar para falar aos corações dos seus eleitos aquilo que Deus quer falar, o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Desde já, também quero agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não se esqueça de dar o like e compartilhar, fazer comentários que glorifiquem a Deus a respeito daquilo que Deus está nos revelando pela sua palavra. E aqueles que ainda não estão inscritos, escrevam e deixem também o seu like. Compartilhem, faça comentários a respeito do que Deus está revelando, falando a sua palavra por revelação, assim como nós temos crido e recebido, ok? Não deixe de compartilhar, porque assim estamos cumprindo uns com os outros o chamado de ministros de Cristo, que é propagar a palavra da graça de Deus. E também pedir a paciência dos amados irmãos com o tempo do vídeo. Sei que meus vídeos são um pouco longos, né? 40 e poucos minutos, mas é muito importante porque nós estamos na faculdade do Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Portanto, peça a Deus, né, o poder de saber investir no tempo precioso que Ele nos concede, que é estar estudando a sua palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Desde já, quero aqui, dando continuidade ao tema que Deus tem colocado no meu coração, que é a sã doutrina. E nós temos falado no último tema a respeito da sã doutrina, o reinado de Cristo, quando começou e quando vai ter o seu fim. Ok? Então, hoje eu quero dar continuidade mostrando na palavra de Deus o reinado de Cristo, a manifestação desse reinado que tenho falado, né, nos meus vídeos, que carne e sangue herda o reino de Cristo. Carne e sangue não herda o reino de Deus. O que herda o reino de Deus é o corpo glorificado, que teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, já ressuscitado. Diz a palavra, no momento em que estamos desfrutando do reinado de Cristo, que as promessas feitas a Abraão, feitas aos nossos pais, diz a palavra, Abraão, Isaac e Jacó. Em Gálatas 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegar até nós e recebermos o Espírito da promessa, ou seja, carne e sangue, herdando o reino de Cristo, este reino que começou na manifestação ali, em Mateus capítulo 28, no versículo 18 em diante. Muitos estão dizendo, ou querem contradizer esta palavra, dizendo que o reinado começou em Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Não, senhor. O reinado de Cristo para a igreja começa ali, em Mateus
28 e 18. Uma vez que o reinado de Cristo, desde a sua chegada, já estava manifestado. Lembra de João, quando foi preso, mandou os discípulos até Jesus a saber se o reino, se ele era o Cristo, se o reino já tinha chegado. E Jesus disse: diga a ele que os mortos ressuscitam, os enfermos estão curados, o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda, o coxo salta. Ele voltou lá e falou o que Jesus mandou pelos mensageiros, e João disse que o reino de Deus chegava. Ok? Ali estava o reino de Deus já manifestado. E da palavra que ele estava por fora. E ele diz, quando fizer a pergunta em Lucas 17, 20, de onde virá o reino de Deus? Ele respondeu, nem daqui nem de acolá, porque o reino de Deus estará em vós. É um tema que eu tenho, e Paulo revela este reino em Colossenses 1, 27. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, este reino que era o Emanuel, estava fora, mas diz que ele estaria dentro de nós. O reino de Cristo, o reino de Deus em Cristo está manifestado a nós e não ao mundo, assim diz que ele ajuda não Iscariote. João 14, 22, quando perguntou de onde está o Senhor, que o Senhor há de se manifestar a nós e não ao mundo. Depois de ter falado em João 14, 17, que diz o Espírito da verdade que o mundo não conhece e não vê, vós o conhece e o vê, porque ele habita convosco e estará em vós, cumprindo aí o que iria se manifestar após a sua ressurreição. E a partir da sua ressurreição ali, nós também devemos crer que o corpo de Jesus Cristo já estava glorificado. Ainda que muitos, altercadores estão aí com dificuldade de entender e dizer que eu me equivoquei. Eu me equivocar? Bom, posso até me equivocar, porque a palavra, no livro de Tiago, diz que nós, seres humanos, tropeçamos na palavra. Tropeçamos na palavra. Mas eu tenho um chamado de príncipe do Senhor. No dia da confirmação da minha convenção, que não foi humano, foi de Deus mesmo, ele me investiu de uma profecia quando ele disse que eu, como príncipe dele, não daria ouvidos a nenhuma outra voz, só a voz do Senhor que me ama e que me escolheu. E me deu a certeza do dia a dia da minha vitória. Ele disse, eu venci para que tu venças também. Eu te fiz forte para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Então, eu creio, como diz as Escrituras, eu busco em Deus, Ele se revela, e eu não tenho medo, porque quando eu sair da minha primeira e última, congregação da qual eu fazia parte, eu saí de lá com temor e tremor, em obediência ao próprio Deus, que disse que eu fiz uma pergunta para ele, o que será de mim, Pai, aqui fora? O Pai disse, se alguém intentar contra você alguma condenação, diga a ele que você tem Bíblia, você tem Bíblia, você tem a minha palavra. E assim, estou aqui, pela misericórdia de Deus, firme, forte, conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor, alegre todos os dias, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que aquele que começou em mim a boa obra também há de completar. Então, muitos ainda se aventura de dizer que eu estou equivocado. Vamos ver se eu estou equivocado? Vamos lá. O texto básico do nosso tema hoje, ainda falando a respeito do reinado de Cristo e o fim desse reinado, nós vamos ver algumas confirmações na palavra, porque muitos estão querendo me reduzir ao sistema enfermo pós-reforma. Não, que fosse para eu estar crendo como ele está crendo, a minha mensagem não seria uma mensagem estranha, que não agrada ao homem.
mas agrada a Deus. Que a palavra de Deus diz em Gálatas 1:10. Não procuro eu agora, porventura, o favor do trono? Ou agrado a homem? Se agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10 fala a respeito do chamado, confirmando a palavra de João. João 3:34, que o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por mentira. Ok? Não estou aqui menosprezando homens de Deus que estão aí presos ao sistema com uma teologia que crê no livre-arbítrio, crê num arrebatamento que a Bíblia não ensina, tem dificuldade de entender este reinado de Cristo, tem dificuldade de entender que não há trindade celestial, há uma triunidade, Deus com 3 manifestações: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só, diz a palavra. Senão nós estaríamos contradizendo o que a própria palavra diz. Há um só Deus. Há um só Senhor Cristo. Há um só Espírito, o Espírito Santo. E todas as 3 manifestações estão em um só, que é o próprio Deus. Ok? Então vamos ver aqui em Mateus, capítulo 28. Estudando a palavra, conferindo a palavra. Olha só, palavra do Senhor Jesus, mostrando que aqui começou o reino de Cristo. O reino de Cristo, milênio. Milênio significa um longo período da primeira vinda à sua segunda vinda. É um longo tempo, não é uma numerologia humana, onde alguém conta isso, conta aquilo. Não. É um número que é um tempo pré-estabelecido por Deus. A sua primeira vinda e a sua segunda vinda, chamado do reinado de Cristo. E reina com ele aqueles que creem nele e recebem nele mesmo a primeira ressurreição, que Apocalipse fala lá no capítulo 20, versículo 5 e 6. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Entendeu? Estes reinarão com Cristo, diz a palavra. E onde está essa? Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou, fazendo-nos assentar em lugares celestiais. Aqui está nós reinando com Cristo, cumprindo a sua palavra, que o reino dele estaria em nós, diz a palavra. Não ao mundo, como diz a palavra. Reino com bênção, com misericórdia, com tudo aquilo que a palavra fala, as bênçãos de Abraão. Ao mundo, diz a palavra, ele está regendo com vara de ferro. A Bíblia diz, ele mesmo diz, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus permanece sobre eles, diz a palavra. Então, nós éramos como os demais filhos da ira. Nós não éramos filhos da ira, era como parecia, por causa da nossa natureza terrena. Em Efésios 2:1 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E para participar deste reino é preciso receber a primeira ressurreição. No mesmo capítulo mostra em Efésios 2:6 e Colossenses 3:1 que diz: ressuscitaste com ele. Ok? Então, é o reino que começa aqui. O reino esteve manifestado exteriormente. Exteriormente. Jesus era o Emmanuel, agora é o Deus em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Era o Emmanuel manifestado ali aos judeus, mas ele disse que o reino dele se estenderia e alcançaria outras ovelhas que não eram do aprisco dos judeus, se referindo aos eleitos gentios, por ele escolhido antes da fundação do mundo, que viria a crer nele por intermédio da sua palavra, não por livre-arbítrio, não por merecimento ou por qualquer outro mérito, mas somente pela exclusiva eleição que se deu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, vamos ver com as palavras do Cristo, já ressuscitado e glorificado. Creia, irmão. Se vocês não creem desta forma, então você está negando
que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus, ok? Uma vez que a obra foi consumada, Jesus morre, ressuscita e ele ali já tem o seu corpo glorificado e aí começa o seu reinado, não como muitos estão aí afirmando que começou o reinado de Cristo, o milênio, com o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, não. Começa aqui, vamos ver o Pai dizer aqui em sua palavra. Mateus 28:18 diz assim, aproximando-se, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade vai me ser dada. Não, me foi dada no céu e na terra. Veja o reinado. Veja agora a confirmação no versículo 20, mostrando o tempo deste reinado. O tempo do reinado de Cristo, prometido nas Escrituras. Tá? Vamos lá, diz assim a palavra, ensinando, versículo 20, falando que eu, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, teve início o reinado de Cristo, na manifestação de Cristo e sua igreja. Isto vai ter um fim com a sua vinda. Ele finda o reinado de Cristo, entrega o reino. O reino não terá fim. O reino é sempre eterno. Nós vamos ver isto na palavra de Deus. Haverá o fim da manifestação do rei Jesus Cristo. O reinado, diz a palavra. Ok? Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Quando o nosso amado e apóstolo São Paulo afirma que este reino de Cristo é na manifestação do seu milênio, já que simboliza o longo tempo da primeira vinda e a sua segunda vinda. Fala-se da primeira ressurreição para os que creem, diz a palavra, né? Para viver e desfrutar desta maravilhosa manifestação do seu governo, do seu reinado, e diz a palavra que é um reino inabalável. E aqui a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 24. Vamos ver. Lá teve o início, ok? E aqui diz a palavra, em 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ok? Então, este reinado está em ação. É chamado nas Escrituras o reinado de Cristo. O reinado de Cristo. Então, este reino começa ali em Mateus, tem um longo tempo. A Bíblia chama de milênio. E participa deste reino os que em Cristo crê e é ressuscitado espiritualmente. Efésios 2:1 e 2:6. Estando vós mortos, deu vida. Juntamente com ele, ressuscitou, assentou em lugares celestiais. Romanos 5:17, que recebe a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Apocalipse 5:8 diz que houve um cântico, e disse que Deus nos constituiu em Cristo reino e sacerdote para reinar com ele sobre a terra, diz a palavra. Então, é um reinado que está manifestado à igreja de Cristo, e infelizmente nesta época de apostasia é uma grande dificuldade do povo de Deus crer, porque há muitas doutrinas que têm distorcido este ensino. A igreja primitiva vivia esta manifestação deste reino, porque tinha os apóstolos do Senhor vivo, e principalmente o apóstolo São Paulo, que entendeu este reinado, o reinado de Cristo, como ele fala aqui. Há um tempo, quando chegar o fim, ele vai entregar o reino ao Pai, ou seja, finda a dispensação do reinado de Cristo. Não finda o reino, porque o reino
é sempiterno, e nós vamos ver isto na palavra. Vamos voltar lá em Mateus, quando ali Jesus aparece, Jesus já estava glorificado. E alguém tem dito que ali não estava glorificado, porque Jesus ainda não tinha subido ao céu. Olha, Jesus subiu ao céu para assumir o trono que ficou vazio durante o tempo que ele ficou aqui na terra, cumprindo todo o seu ministério terreno, em meu favor e a seu favor, para morrer a minha morte e a sua morte. Então, ele sobe, como diz a palavra, para sentar à destra de Deus. À destra de Deus e reinar este tempo que a Bíblia chama de milênio, e com ele a sua igreja, diz a palavra. A igreja que de fato crê nesta verdade, ela reina. A igreja apóstata não reina. Ela não reina, porque ela está envolvida com doutrinas várias e estranhas. E por que não dizer que a dificuldade que houve antes de Cristo, na lei de Moisés, o problema todo que estava manifestado no meio dos judeus, disse Jesus, porque os fariseus e escribas sentaram-se na cadeira de Moisés. Mateus 23 fala o pai de Jesus a respeito deles. E nos dias de hoje, a teologia pós-reforma, principalmente arminianistas, que negam que a salvação é por escolha e soberania de Deus, introduzindo aí o falso livre-arbítrio, introduzindo aí a capacidade do homem aceitar ou rejeitar a Deus, tem feito com que estes teólogos tentam se sentar nas cadeiras dos apóstolos, mas eles não vão sentar nas cadeiras dos apóstolos. Não vão sentar, porque eles já estão sentados no livro de Apocalipse, e eles com Cristo também está julgando as nações da palavra. Através do Evangelho, conforme tenho mostrado aqui, né, em 2 Timóteo, capítulo 4, quando diz assim, que conjuro-te perante Deus de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e o seu reino. Então está Marcos 16, diz, ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Quem crê e for batizado é salvo. Quem, porém, não crê, está condenado. Ou seja, este reinado de Cristo também já tem o poder de manifestar o juízo sobre ímpios, né? E naquele dia, quando assentar o tribunal, é a condenação dos ímpios e a manifestação da justificação, ou seja, nós teremos aquela coroa que Paulo diz que é a coroa da justiça. Tá? É a coroa da justiça, que muito faz confusão com a coroa de Apocalipse, quando ele diz lá que guarda o que tem para que ninguém roube a coroa. A coroa de reinar aqui. Guardar o que tem, guarda a palavra. Veja que Deus ali está exortando uma igreja que estava deixando-se levar pelo engano. O Pai diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Veja, a igreja que não está na revelação da graça de Deus, no verdadeiro evangelho, principalmente pregado pelo apóstolo São Paulo, esta igreja não está reinando. Por isso que ela fica esperando o arrebatamento, o milênio, para vir reinar com Cristo. E reina agora, diz o Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo glorificado. Ali estava mostrando que o seu reino começou. E ele terá um fim, diz a palavra. Quando findar tudo, diz que ele entrega o reino ao Pai. E aí Apocalipse mostra que um trono se estabelecerá, que é chamado nas Escrituras o dia do juízo de Deus. Para os ímpios, terrível dia do Senhor. Para a igreja, o dia glorioso do Senhor. Então, aqui nós vemos bem claro que Jesus Cristo ali estava glorificado sim. Vamos ver aqui, porque não há equívoco. Alguns dizem, isso porque está equivocado. Equivocado? Vamos ver aqui. Que diz a palavra do nosso Pai. Creia como está escrito, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. E muitos têm tentado persuadir os irmãos a crer como eles querem, com sabedoria humana,
com tantas e tantas coisas que dos meus temas eu tenho falado aí, doutrinas várias e estranhas. Então, diz aqui, vamos ver aqui, que diz em João 17, se ali Jesus estava com o corpo glorificado ou não. Alguém diz que não? A Bíblia diz que sim. Vamos ver o que a Bíblia diz. Está na Bíblia, nós cremos, irmão. Nós não devemos abrir mão do que a Bíblia diz. Do que a Bíblia... mas muitos falam, cuidado, porque muitas das vezes muitos julgam a Bíblia sem entendimento, tem selo, sem entendimento e sem revelação. Ok? Nós vamos ver isto também, que a revelação da palavra, ela tem um autor, e só ele pode dar a revelação. Nós vamos ver isso logo após eu ler isso aqui. Vamos lá? Vamos ver se o corpo de Jesus era glorificado ou não? Vamos lá. Diz aqui a palavra do Senhor. João 17, 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, olha, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, para vocês que diz que o Cristo ali dependia ainda de primeiro subir ao céu para ser glorificado, deturpando as escrituras, porque diz que o corpo glorificado não pode comer, não pode beber. Não pode. As duas aparições do Senhor no Antigo Testamento, em Gênesis, todas as duas de Abraão. Uma em Melquisedeque, ele veio com pão vivo. A outra, quando ele desceu com 2 anjos para julgar e destruir Sodoma e Gomorra, diz que Abraão fez um banquete para eles. Sabe como é o nome disso? Que você quer dizer que somente o corpo glorificado não tem poder de comer e beber? Tem. E se tratando de Deus, ainda mais, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode sim subordinar Ele todas as coisas, diz a palavra. É tanto que era glorificado que quando Ele aparece aos discípulos, na casa onde eles estavam reunidos, com medo, né, para censurar a incredulidade de Tomé, ele passou pelas paredes, meu irmão. Ele não bateu na porta ou tocou a campainha, não. Ele passou pelas paredes. E quando ele aparece na praia, quando os discípulos, Pedro estava no barco, na areia, Pedro olhou e reconheceu logo que era Jesus? Não, só reconheceu depois da palavra que ele ordenou que fizesse. Diz que Pedro, vendo que era o Senhor, pulou dentro d'água. E falando de Maria, no dia da ressurreição, que correu para ver lá o túmulo do Senhor, chegou e disse que tinha um homem lá com aparência de jardineiro, trabalhando, e era o próprio Senhor. E se falar também dos discípulos de Emaú, que no caminho o Senhor estava falando com eles, e eles não reconheceu, pois o coração deles ardia, diz a palavra. O corpo de Cristo ali em Mateus 28, 18, altercadores. Era glorificado sim. Olha aqui a palavra. Glorifica-me agora, diz a palavra, porque a obra já está completa. E quando eu falei também, de acordo com o que você vai ver aqui no final, de João, ele dizendo, está consumado. Uma vez que ele morre e vai até a região inferior da terra para pregar o evangelho para aqueles que morreram antes da cruz, aos justos justificar pelo evangelho e aos ímpios preservá-los para a condenação do último dia, diz a palavra. Então, não fique aí deturpando a escritura e dizendo que os que Deus tem revelado está equivocado. Vai estudar a Bíblia, irmão. Principalmente aqueles que vêm de onde eu vim, que é até um pouco mais antigo do que eu, e hoje está perdendo tudo o que Deus deu como preciosidade da sua soberania, revelando esta palavra. Está dando ouvido a pregadores que afirmam que Jesus veio no ano 70, deturpando alguns versículos, porque falta revelação. Falta revelação, falta revelação. Vamos ver aqui em Mateus capítulo, vamos lá, Mateus
capítulo 11, 27. Olha o que diz a palavra de Mateus, capítulo 11, 27. Vá pesquisar, faça pesquisar. Olha aqui a minha pesquisa, é Bíblia, pelo Espírito do Pai. Inteiramente submetido aos apóstolos e profetas do Senhor, principalmente a Paulo, que teve a autoridade de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não quero imitar qualquer pessoa que nega estas verdades da Bíblia Sagrada, que estão aí no sistema enganoso, chamado de teologia disso, teologia daquilo, teologia daquilo outro. Eu sei o que significa a palavra teologia. Significa o estudo de Deus. É o estudo de Deus. Existe uma teologia humana, Paulo diz que é sabedoria humana, sabedoria deste século. Mas existe uma sabedoria pré-ordenada desde os tempos eternos para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2 diz sobre isso. Então veja aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27. Vamos ver aqui 26, é importante que nós lemos também o 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me foi, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Ok? Então, a igreja primitiva vivia a revelação de quem era Cristo. Cristo, Deus, mas numa dispensação agora de um reinado invisível para o mundo, no que diz respeito a abençoar tudo aquilo que a Bíblia retrata como bênção de Abraão. Para a igreja e para o mundo a ira dele. A palavra fala tanto nos Salmos, em Apocalipse, que ele está rechando com vara de ferro. Significa Deus continua irado, porque a palavra chama filhos da ira, como nós já fomos também, diz a palavra Efésios 2. Então diz aqui a palavra a quem ele quer revelar. Não, agora pesquise, estude, eu não estou aqui desmerecendo as pesquisas de estudo, não. Eu falo aos palradores frívolos, como Paulo diz, que pensa que é alguma coisa, faz as severas, né, as severadas afirmações, muitas das vezes não entendem nem o assunto que estão dizendo, porque muitos deles precisam do que nós acabamos de ver agora, de que Deus revela. Deus revela. Não havendo a revelação, você vai continuar altercando, buscando nas mensagens de homem de Deus palavras, como disse Paulo, para discutir de forma insensata, se opondo à sabedoria de Deus. Ah, porque eu conheço, você conhece? Letra, meu irmão. E se você conheceu de fato a graça de Deus, porque você acredita. Ou você está acreditando ou dando crédito a qualquer espírito. Quem de fato conhece a graça de Deus, diz a palavra, está edificado sobre um fundamento que se chama Jesus Cristo, e ele tem bons materiais, que a Bíblia chama de ouro, prata e pedras preciosas. É isso que eu estou pregando. É estranho, porque esteve oculto, muitas coisas ainda estão ocultas, porque o reinado ainda está em ação, diga a palavra. Né? Que Jesus não voltar, eu vou adormecer, e outros virão e terão outras revelações baseadas aqui dentro da palavra do Pai, conferindo coisas espirituais com espirituais, conforme diz a palavra. Não a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pelo Espírito, Deus nos revela, diz a palavra. Não por pesquisas, né? Pesquisas, leitura disso, leitura daquilo. Volto uma vez mais a dizer, não estou aqui desprezando os que de fato amam a verdade, querem a verdade. Não querem discutir, nem perder tempo com altercações. A palavra de Deus diz, é um conselho de Paulo para o servo do Senhor. Nós não precisamos contender com ninguém. E não perde para eu dar resposta, que a resposta é aqui, como eu estou dando. Ou você crê, ou não crê. Porque
palavra de Deus diz que é Ele que tem que dar o entendimento. E muitas das vezes, o que Ele revela, diz a palavra, é muitas das vezes difícil de entender, ou difícil de absorver, dependendo do que mente você está. O que é que está na tua mente? Uma fortaleza, um sofismo, uma altivez que se levantou contra o conhecimento de Deus e estão cegando a mundo. Muitos não conheciam, estão passando a conhecer, estão glorificando a Deus. E os que já conheciam estão crescendo ainda mais no conhecimento e glorificando o Pai. Então, o reino em 1 Coríntios tem um fim. O reinado de Cristo, não o reino. O reino não terá fim. Aqui fala toda a Escritura a respeito. O que vai ter fim é o reinado de Cristo e sua igreja. Este terá o fim, quando ele voltar, diz aqui a palavra, quando ele mesmo entregar ao Pai. Diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ok? Então, Jesus Cristo, a manifestação de Deus como Cristo, a sua igreja, ele está sentado à destra de Deus. Diz a palavra, com todo o poder que ele anunciou antes de sentar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí deu alguns dos anjos? Não. Hebreus fala desde o primeiro capítulo e o 2 que a nenhum dos anjos. E quando se refere ao Salmo, diz, por isso Deus do teu Deus. Observe que a palavra sempre está de Deus para Deus com letra maiúscula. Deus do teu Deus. Te ungiu, Deus do teu Deus. Falando dele. Eu não acredito que Jesus Cristo era Deus. É verdade. É preciso conferir coisas espirituais com espirituais. Nem Filipe, que andava com o Senhor, não percebeu que Jesus Cristo era o próprio Deus. Foi preciso que Cristo a ele revelasse. Vamos lá? Filipe diz assim. João 14, 7, diz assim a palavra. João 14, 7, se vós me tivestes conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai. Lembra quando ele aparece lá em Apocalipse, a João, ele diz, eu sou aquele que esteve morto e reviveu. A palavra aparece o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Esse título pertence somente a Deus. E mesmo no seu ministério, principalmente aqui no livro de João, ele diz, eu sou, com letra grande. Lembra quando ele falou lá, Moisés, quando Moisés disse, qual o teu nome? O que é que eu vou dizer para o povo de Israel? Quem me enviou? O Pai diz, eu sou, me enviou. Revelando que há um só Deus. Um só Deus com três manifestações que muitos têm chamado de trindade celestial. Não existe a trindade celestial. Biblicamente não, existe a triunidade. Um Deus com três manifestações. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo no recolher os seus eleitos até que venha a consumação do século, como disse aqui a palavra em Mateus. Ok? Então, eles tinham essa dificuldade. Eles mesmo andando com o Senhor. Pai, revela-nos do Pai, isto nos basta. E Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, e não tendes conhecido.
ok? Paulo prega a doutrina de um só Deus. Quando ele fala lá em Romanos, capítulo 9, 5, né, que diz Deus sobre todos. E o Cristo vem de onde? Dos judeus, né? Segundo a carne, mas é Deus sobre todos, diz a palavra. Então, nós vemos que Jesus Cristo, na sua manifestação de Salvador, ele vem e nos salva. E nos dá, a partir da sua ressurreição, a manifestação do seu reino espiritual, invisível e real na vida daqueles que creem. A palavra diz, o Evangelho é o poder de Deus. Diz a palavra em Romanos 1, 16 e 17. Então, o reino de Cristo terá fim. Fim. Naquele dia, diz a palavra, ele entrega o reino ao Pai, e ele mesmo, né, acaba a dispensação do reinado de Cristo, e vem junto ali o arrebatamento e a destruição de todas as coisas, diz a palavra, que está nesta terra, não é a terra que vai ser destruída. A palavra diz que os dias do Filho do Homem, ou seja, o reinado de Cristo, é semelhante aos dias de Noé. Noé entrou na arca, e o que Deus destruiu? O mundo de ímpio e as coisas que nela estavam. Assim também, na vinda do Senhor Jesus, na entrega do reino, será destruídas as coisas que estão no mundo, para que desça um novo céu, nova terra aqui, onde habita a justiça e onde Deus habitará conosco. Também, alguém disse aqui, Deus vai habitar aqui? Sim, Apocalipse afirma isso. Apocalipse afirma isso, e Deus mesmo habitará com eles, diz a palavra, ok? Deus, porque aqui não haverá mais pecado. Na nova terra, no novo céu, não haverá mais pecado. E Deus habitará com o seu povo no corpo glorificado, conforme diz lá o livro de Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o poder que ele tem de subordinar assim todas as coisas, diz a palavra. Então, o reino não terá fim. O que vai ter fim é a dispensação do reinado de Cristo, diz a palavra. Aonde está isso, meu amado? Está em Daniel, capítulo 3. Aliás, capítulo 4 de Daniel, versículo 34, diz assim a palavra, afirmando que o reino de Deus nunca teve início e não terá fim. O reino de Deus, o de Cristo na manifestação de Senhor e Salvador do seu povo, teve um início e vai ter um fim com a entrega. A ele foi dado e ele devolverá. Nós vimos isso em 1 Coríntios 15, 24. Vamos ver aqui, diz aqui, mas ao fim daqueles dias, Daniel 4:34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, ok? Então, é um domínio sempre eterno, diz a palavra. Em alguns diz que esse reino não teve início e nem terá fim. Ou seja, o reino de Deus, de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, porque nós somos eleitos por Ele antes da fundação do mundo, eleitos por Ele, criados por Ele, e dada esta graça que vivemos aqui antes dos tempos eternos, diz Timóteo. Então, o reino de Deus é sempre eterno, sempre existiu e nem terá fim. E agora está manifestado a igreja através do domínio de Cristo com bênção, misericórdia e tudo aquilo que é a bondade e a misericórdia para os filhos de Abraão, segundo a promessa. Eleitos de Deus, a igreja, diz aqui a palavra. Mas haverá um dia que ele vai entregar ao Pai, que é ele mesmo, e aí virá o fim, diz a palavra
deste sistema. E o reino, tempo eterno, segue. Agora, não mais habitação daqui da terra por ímpios, perversos mais. Por isso que a Bíblia, vários versículos em Salmos afirmam, e os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. É a terra que vai ser destruída aqui, é os elementos dela, para que venha novo céu e nova terra, e a palavra diz que nesta Deus habitará conosco, diz aqui a palavra. Eu creio em nome de Jesus, como diz a Escritura. Para terminar, eu quero ler aqui para os amados irmãos, Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Hebreus no capítulo 1, diz assim a palavra, Hebreus capítulo 1, glória a Deus. Capítulo 1, 3, diz assim a palavra do Pai com relação a Cristo e o seu reinado. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Lembra que ele falou a Filipe? Eu sou o Pai. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto o herdor mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse que jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir, lembra que ele veio à terra em Melquisedeque, e outra vez assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Acha que anjo vai adorar outra entidade além de Deus? Não. Anjo só adora a Deus. Lembra quando o anjo apareceu a João, foi adorar João, disse, não, adora a Deus, eu sou conservo teu de teus irmãos. Diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos seus anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, está vendo aqui, ó? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Falando lá de Daniel, que acabamos de ler. Olha a palavra Deus com letra maiúscula. O teu trono é para sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, olha de novo, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, viu que a terra vai ter uma mudança, eles perecerão, tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e o teu cano jamais terá fim. Perdão. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? A nenhum. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação? Então, aqui. A nenhum dos anjos o Pai diz, senta aqui à minha direita, como nós lemos aqui. Assentar à destra, com todo o poder, que muitos dizem, Jesus só foi glorificado quando subiu ao céu. Não, senhor. Ele foi assentar para manifestar com pleno poder o reinado de Cristo que estamos vivendo. Quanto ao mais, meus amados irmãos, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus continue se revelando através da sua palavra, aquele a quem Ele está se revelando. E aqueles que querem altercar, fica à vontade, pois eu sou um servo de Deus e eu não quero discutir com ninguém, não preciso contender, porque eu creio e eu sei quem tenho crido.
E a revelação vai ser sempre pelo Espírito, segundo a vontade do Pai. Deus é fiel quanto ao mais. Graça e paz.